Olá pessoal, hoje você vai receber gratuitamente um vídeo de 35 minutos de como avaliar ruído ocupacional. Além disso, você vai ganhar mais um e-book de como elaborar relatórios de ruído, como elaborar laudo de ruído e uma folha com memorial de cálculo para você entender detalhadamente cada cálculo e um formulário de campo para você já sair avaliando ruído. Tudo isso gratuitamente, é só você clicar no link que aparece logo aqui abaixo. Dando continuidade, esse é o vídeo número 12, no qual eu falo sobre as novidades da gestão de riscos ocupacionais, do gerenciamento de riscos ocupacionais e do programa de gerenciamento de risco. A organização ela deve prioritariamente, qual que é a primeira coisa que uma organização deve fazer em relação ao gerenciamento dos riscos ocupacionais? É evitar os riscos que possam ser originados no trabalho, ou então do trabalho. Isso me lembra bem a etapa de antecipação, que você vai antecipar. Por sinal, eu gosto muito dessa palavra, né? Você vai antecipar o risco, que corresponde à primeira etapa do PDCA, que é o planejamento. Então, a organização, prioritariamente, ela deve evitar o risco. Como que vai fazer isso? Através das etapas de antecipação dos riscos, que consiste ainda na fase de projeto, ou então na fase de planejamento do PDCA. A organização ela tem que identificar os perigos e as possíveis lesões ou agravos à saúde do trabalhador. Para atender esse item, aí que entra o papel de dois profissionais. Quais profissionais são esses? O higienista ocupacional e também o ergonomista, que são o quê? São profissionais que estão ligados à questão da saúde do trabalhador. Então, nessa etapa aí, que você tem que identificar os perigos e as possíveis lesões e os agravos à saúde, você vai precisar entender de higiene ocupacional, que é a ciência e a arte dedicada à antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle dos diversos agentes causadores de riscos no ambiente de trabalho, bem como ter um conhecimento da ergonomia, que é a adaptação do trabalho ao homem. Então, o profissional de saúde e segurança do trabalho, para atender o item B, ele vai precisar ter conhecimento de higiene ocupacional, de ergonomia e também de prevenção e controle dos acidentes do trabalho, ok? Além disso, você vai ter que avaliar os riscos ocupacionais, indicando o nível de risco. O pessoal já deve estar acostumado aí com a questão da matriz de risco para acidente do trabalho, ou então para ergonomia, duas variáveis, que é a frequência e a gravidade. Porém, quando fala-se em higiene ocupacional, essa matriz de risco que vai possibilitar você indicar o nível de risco, quando se trata de higiene ocupacional, são dezenas de variáveis. Ah, Thiago, você está falando isso para burocratizar? O negócio não é para ser simples? É para ser simples para o empregador, mas para o profissional de saúde e segurança do trabalho, vai dedicar bastantes esforços. Uma matriz de risco de higiene ocupacional leva dezenas de variáveis além da frequência e da gravidade. Eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos e, inclusive, eu estou preparando uma matriz de risco de higiene ocupacional para facilitar a vida dos profissionais quando for fazer um inventário de riscos. Dando sequência, após você indicar um nível, você vai precisar classificar o risco ocupacional para determinar a necessidade de adoção de medidas de controle, ou então adoção de medidas preventivas. E como que você vai classificar? Você pode ter várias maneiras de classificar. Classificar nível de risco A, B, C, ou então você pode classificar como nível de risco 1, 2, 3, ou então você pode classificar da maneira que eu classifico, que seria o risco insignificante, o risco significativo ou então o risco inaceitável. Cada um vai adotar um critério. O fato é que, independente do critério, a nomenclatura que você utiliza, você vai precisar aprender a classificar esse risco. Para isso, você vai precisar de uma matriz de riscos, no qual terá uma linha de corte para determinar o que é insignificante,
o que é significativo e o que é inaceitável, ok? E você vai precisar implementar as medidas de prevenção de acordo com a classificação de risco, ou seja, para aquele risco que é inaceitável, você vai ter que ter uma medida mais eficaz. Para aquele risco que é significativo, você vai precisar ter uma medida eficiente. E para aquele risco que é insignificante, talvez você nem precise adotar medidas. O fato é que, de acordo com o risco, você vai determinar qual medida você deverá adotar. E por fim, você deve acompanhar o controle dos riscos ocupacionais. Isso lembra o quê? A etapa de monitoramento, a etapa de controle dos riscos, que também está previsto lá no PDCA. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, mas antes de se inscrever, aproveita essa oportunidade, clica no link que está aparecendo aqui logo abaixo para você receber gratuitamente uma aula de como avaliar a exposição ocupacional ao ruído dos trabalhadores, ganhar um e-book, ganhar um memorial de cálculo e uma folha de campo para você já sair avaliando adequadamente o ruído ocupacional.